Oh, hi there, Chris here. I hope you're well. And today we're going to be talking about the verb to get and the main uses of it. Então hoje a gente vai falar do verbo get e os principais usos desse verbo tão complicado pra gente. É meio que um coringa em inglês e a gente precisa aprender a usar. Então vamos lá, let's get down to business. Hoje a gente vai falar um pouquinho do verbo get e é um verbo que muita gente tem dificuldade e as pessoas falam assim, Cris, mas get não é obter? Ou receber, essa é uma das traduções do verbo to get. E eu não gosto muito de tradução, eu sempre falo pra vocês, cuidado com tradução. A tradução, ela te dá uma visão muito simplista da palavra. Lembra daquele vídeo que é saber uma palavra? Dá uma olhada lá pra entender um pouquinho melhor sobre a riqueza do que é saber uma palavra, tá certo? Mas vamos lá falar do verbo to get. Então eu separei aqui os 7 principais usos do verbo to get. E por que eu separei só 7? Porque se a gente for olhar lá no dicionário, dá uma olhadinha aqui. Você percebe que quando a gente coloca lá o verbo to get, a gente acaba tendo mais de 300 possibilidades de uso desse verbo. É muita coisa para aprender. Se a gente for pensar que cada um dos principais verbos em inglês vai ter mais ou menos esse tanto de possibilidades, a gente vai ficar, ó, doidinho. Então, não adianta, né? Vamos concentrar no 80-20 para facilitar o nosso aprendizado e a gente poder falar inglês de uma maneira mais fácil e mais rápida. Let's go! O primeiro sentido do get realmente é o obter, receber. E aí tem uns exemplos aqui para ficar mais fácil. Esse aí acho que é o jeito mais fácil de usar o get. A gente acaba meio que pegando a compreensão desse verbo pelo contexto. Vou dar alguns exemplos aqui que vai ficar super fácil de entender. Oh, I need to get the promotion. I really want that promotion. I hope I can get it. Oh, I need to get something to eat. I'm really starving. Oh dear, it would be so nice if I could get a phone call from him. Oh, I got a real bargain. It was on sale and I got it for 10 pounds. E quando a gente usa o verbo to get no sentido de viajar? I'll get there by train. I'm going to get to London. I need to get to England in October. Oh, I think it's better for us to get there by bus. I think it's better for us to get there by cab. Também a gente pode usar o verbo to get como chegar em algum lugar. Oh, I got here a bit earlier. I think I'll have to wait. Fine. Oh, hi, can you get here by 5? Oh yes, it would be better. Oh my gosh, she always gets here very late. Ok, agora o get no sentido de trazer. Oh Alex, can you get me some water? Please, I'm really thirsty. Thank you. E se você estiver em casa e falar assim, oh, can I get you a coffee? Você está oferecendo, né? Então tá trazendo um coffee. Agora, se você estiver num pub e falar, can I get you a drink? Aí você tá usando o get no sentido de comprar. Oh, it's so nice. He always gets me dinner. Oh, thank you very much. You got me flowers. That's fantastic. Get pode ser usado também no sentido de encontrar. Find. Find? Can you give me some examples, please? Oh, hi. Where can I get some information about your courses? Can I get it on your website? Yes, just sign up. Óculos. Oh, I need to get my car keys. The kids are waiting for me. E o get pode ser usado também como sinônimo de tornar-se, to become. Quer ver os exemplos? Oh, it gets really hot in the summer here. Oh, I try to avoid wearing white. You know why? Because it gets really dirty. I have 3 kids. With those little dirty hands. Oh my gosh. Or you know, I got a bit sick after eating that hot dog. Ah, e o get também pode ser usado no sentido de entender. I got you. I understand what you're saying. Sorry, I didn't get it. Can you repeat it, please? Forget about it. She never gets the jokes. So that's it. I've spoken about the 7 main uses of the verb to get. There are so many, as I told you, more than 300. Don't go crazy learning all of those. Just try to get the understanding from the context, okay? So see what people are trying to say and try to understand how the get is being used, okay? So that's it for today. Então era isso por hoje. Agradeço por vocês estarem aqui assistindo, compartilhando e dando seu like no óculos. É isso aí. Bye. See you around. But there we go. Welcome, everyone. Nice to see you all here today. So now we are live on Instagram and also on YouTube, LinkedIn, and Facebook. So welcome, everyone. I think we can get started now. There we go. I'm starting with let's get started. And this is the way we're going to be talking about this important verb today. We need to get it done is another one. Get, I say, I used to have a student, he was very funny, and he used to say, Chris, if I don't know what you say in English, I'll say get. Yeah. And it's, well, kind of like that, but we can't just exaggerate, right? So there we go. So we're going to be talking about the verb to get today. And I'm going to go for Portuguese because, of course, we have people in different levels here. So I think it's important as well for us to speak a little bit of Portuguese so people will feel more at ease. Yeah.
So there we go. Então, a gente vai descobrir por que o verbo to get é um verbo coringa no inglês e como é que a gente usa esse verbo para se destacar no ambiente corporativo. A gente vai trazer algumas frases de ambiente corporativo, mas eu também vou trazer algumas coisas do inglês geral, né? Porque, na verdade, tem um grande overlap, né? Não existe só o inglês corporativo nem o inglês geral. Então, às vezes, você está ali na empresa e você precisa falar sobre trivialidades, coisas corriqueiras, e aí você vai recorrer ao inglês geral. E aí, se você estiver fazendo apresentações, ou se você estiver fazendo reports, né, sobre o seu trabalho, e-mails, coisas assim, aí tem um jeito mais técnico, mais formal de falar, mas os dois, né, tem um kind of a overlap there. Overlap é um sobrepõe ao outro, né? Ok? Let's talk about the verb to get. Então, eu comecei ali com get it on. Muitas vezes eu uso aqui o let's get it started, e é um jeito de falar, né? Então, vamos começar. E aí, Cris, por que tem esse get started, né? Porque let's start não poderia? Mas a gente fala let's get started, it's common for us to say that, so we're gonna say that. E uma coisa que eu gosto de dizer, gente, a gente não precisa, muita gente fala assim, eu quero falar que nem nativo. Olha, se você não aprender inglês de pequenininho, vai ser muito difícil você falar como um nativo, tá? Então, é melhor você falar como um brasileiro, né, que fala inglês, e fala inglês muito bem, claramente, pronunciando as palavras, usando os verbos da maneira correta, principalmente verbos. A gente teve aula de verbos há umas 4 semanas atrás, né, Alex? Sim. E ali eu falei da importância de você saber os verbos. Essa semana eu dei uma aula aqui para algumas pessoas que estão estudando inglês aqui no Reino Unido, e precisam aí do inglês para várias coisas, né? Claro, tá morando aqui, precisa falar inglês. E tem gente que já está aqui há muito tempo e acaba que não fala ainda inglês, né? Então, a gente estava até conversando sobre isso, eu falei, olha, existem alguns verbos que vocês têm que saber de cor salteado, e tem que saber como, tem que saber tradução, tem que saber onde usar, tem que saber pronúncia, tem que saber com que outros verbos, com que outras palavras que esses verbos se combinam, né? Então, por quê? Porque eles são responsáveis por muito do que se fala. Então, a gente sempre aqui nas nossas aulas, a gente concentra no 80-20, né? O que é isso? Existem lá 20% de todo o vocabulário, né? Que corresponde a 80%, 90% de tudo que a gente fala. Então, é esse vocabulário que a gente concentra, e esses verbos que, né, eu tenho lá, né, eu deixo às vezes disponível no Telegram, mas também são aqueles verbos que todo final de livro a gente tem os verbos ali na forma infinitiva, no past simple e past participle. E às vezes tem a tradução, às vezes não. Eu até prefiro que não tenha a tradução para você figure out, né, para você descobrir qual que é a tradução, porque às vezes quando a gente fica numa tradução é que nem do get, né? Existe um sinônimo do get, que é o obter, or obtain, e muita gente fala assim, Cris, mas get não é obter? Então, mas, por exemplo, se eu falo get in, get out, get on, get off, tem outro significado, né? Por exemplo, get in, get on, é diferente, get off the bus. Então, você tem vários jeitos de usar o verbo to get, como phrasal verb também. Então, eu não gosto que a pessoa fique só na tradução, porque é muito importante a gente perceber as nuances de significado e perceber, eu sempre falo, né, o roadmap lá dentro de um contexto. Em que contexto que aquela palavra está sendo usada, quais as outras palavras que estão vindo acompanhadas, né, dessa palavra, ou essa palavra está acompanhando que outras palavras, né, a gente chama isso de collocations in English, e às vezes a gente aprende frases feitas, né, e aí são idiomatismos, então é importante a gente perceber tudo isso, né, porque senão a gente fica focado numa tradução. But there we go. So, the verb to get is a very versatile verb, ok? Então, é um verbo muito versátil. Inclusive, gente, falando de tradução aqui, hoje, a gente, né, quem organizou os slides hoje foi o Alexandre, né? E eu falei, olha, Lê, muito cuidado, porque o que acontece, né? Tá em português, e tem gente que prefere que esteja em inglês. Eu prefiro que esteja em inglês, né? Então, ele falou, não, as próximas a gente vai organizar em inglês. Ok. But there we go. So, então, o verbo, ele é um verbo muito versátil, e para a gente se comunicar no ambiente de trabalho, a gente precisa pegar o get, we need to get verb get, ok? The verb to get in its nuances of meaning. O que é isso? Então, às vezes o verbo to get, ele vai ter outras nuances de significado, e às vezes se a gente ficar muito com a tradução do obter, né, ou de pegar alguma coisa, a gente pode se enrolar um pouquinho, tá bom? Então, cuidado com isso, pensa nas nuances que esse verbo pode adquirir, principalmente quando ele estiver acompanhado de outras palavras, né? Então, aqui tem um aí já para vocês, que é o get in touch. Get in touch, let's get in touch. Vamos, né,
como que eu traduziria isso? Gente, até difícil para mim. Touch é tocar, né? Então não dá para traduzir pegar em tocar. Olha como ficaria esquisito traduzir palavra por palavra. Então o get in touch é você manter contato, né? Ou você fazer contato. So let's get in touch. When can we be together? Okay, let's get in touch by phone. Ok? Então a gente tá junto, a gente manter contato. Isso, a Núria colocou aqui, manter contato. Eu tenho até dificuldade de traduzir, porque às vezes a gente já está aqui tanto tempo, né? E você acaba usando o inglês no dia a dia, e às vezes até quando eu vou falar nome de filme, hoje eu estava dando uma dica de filme para Dona Clô, inclusive, e eu falei assim: ai, mãe, eu não sei como é que chama esse filme em português. Aí ela falou: mas eu vou procurar, depois você vê e me passa, né? Então é importante a gente, né, perceber essas nuances de significado. Então, aqui, né, get in touch, manter contato, aí a Núria mandou, eu lembrei também, mas é isso, né? Porque não dá para traduzir. Imagina, get, né, pegar em contato, né, pegar em toque, fica esquisito, né? Então vamos tomar cuidado aí com as traduções, tá bom? Let's get going. Let's get going. Ok, vamos continuar aí caminhando, né? But there we go. So, get can also be used as hiring someone or as just hiring someone for a new position within the company, ok? Então a gente pode usar o get no sentido de contratar. Então eu vou dar 2 exemplos aqui que eu acho que fica mais fácil, ok? We are planning to get a new sales manager for our expanding team. We are planning to get a new sales manager for our expanding team, ok? Então ali, get a new sales manager, e aí não é no sentido de obter, tá, gente? Porque ninguém é uma mercadoria, tá? Então é só no sentido de recrutar, hire, ok? Recruit as well could be, and some people say contract. We can use those as well, but it's a bit more formal. I think I would go for get a new sales manager. We need to get a new position, or we need to get a new employee for this position, something like that. Okay, I would use get. But also, if you want to use the verb hire, is another verb that we use very commonly here. Okay, so the HR department is getting qualified candidates for the job position. So getting qualified candidates, of course, is again in the sense of hiring. Okay, so there we go. We can use in a way to recruit people, to hire people, and it's interesting because I work with a lot of people who are in a job transition, or they want to have some other opportunities for their careers. And one thing that we have to get a look into their CVs, okay, or their resumes. So it's another way to check, you know, the performance. So we can use get to that as well. Okay, shall we go for the next one? I'm just going to press here. We can also talk about getting benefits, okay? Using the verb to get. Então a gente também pode falar de pegar, de obter benefícios, né? Receber, ter alguma coisa. Então vou dar alguns exemplos. Sempre eu vou dar exemplos que eu acho que fica mais fácil. I always think that it's easier. And then, of course, if you want to follow the examples, maybe you are just practicing your listening skills, which is fine. But if you want to follow the examples, we are also on Facebook, in LinkedIn, and YouTube. Okay, so in there I can share the slides. So there we go. Employees will get a performance bonus for meeting their targets. So employees will get a performance bonus. Okay, this is in a way of receiving something. Of course, this can be obtained, but we are not going to translate as obter. Okay, mas eles vão conseguir bônus dependendo da performance, né? Se eles conseguirem meet their targets, okay, if they manage to meet their targets. All right, I'll repeat the phrase. Employees will get a performance bonus for getting their targets, okay? Let's go for the next one. By implement cost-saving measures, the company can get financial benefits. Or for example, here is very common when we visit some places, they say, oh, you can get a discount, or you can get a free entrance. You know, so this is always in a way that we are talking about like saving money or something like that. Okay, so we can use in this way. So there we go. Get it now. Get in the way of understanding.
we can use that as well. Então, o get no sentido de entender, de compreender, ele é muito usado, né? Inclusive, aqui às vezes meus filhos, é muito engraçado, eles fazem uns jokes and I don't get it, ok? Eu não consigo entender os jokes, porque às vezes é um humor muito britânico, né? E eu sou brasileira, então às vezes eu não entendo, né? Então, assim, então os três se matando de rir, they're just, they're just laughing so loud. Laughing out loud, yeah. But they're laughing, and then sometimes I didn't understand, why are you laughing? And then because oh mom, you don't get it, do you? You never get it. Eles não falam understand, ok? So they use get it. Então o get no sentido de compreender, né? E eu vou dar aqui dois exemplos, ou alguma coisa que eu não consigo entender também quando eu uso um negativo. So I will go with examples, okay? I didn't get what the CEO meant during the meeting. Could you clarify? I didn't get what the CEO meant during the meeting. Can you clarify? So in this way, I didn't get the idea. I didn't understand. And I remember when I was working as a key account manager here, I remember I used to have a boss, and he was such a lovely person. And he used to say, Chris, are you there? Are you getting it? Are you getting it? He was always asking me. And I used to say, no, I'm getting it. And then, of course, he would try to check my understanding. And he would say, oh, Chris, can you paraphrase? Can you paraphrase? Are you getting? Are you getting it? So just in the sense that, are you following? Sometimes he would even ask.